Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Na verdade, eu não podia ter avançado um pouco na matéria, né? A instrução que foi passada para os professores é só fazer a revisão de tudo que nós vimos enquanto estava tendo aula presencial, antes da suspensão das aulas. Tá? Outros professores provavelmente devem ter falado isso para vocês. Mas eu achei interessante avançar um pouquinho, tá bom? E eu percebi que eu tive um bom retorno daqueles alunos que participaram. Claro que quando as aulas voltarem presencialmente vou revisar tudo de novo, né, de onde a gente parou, tá? Então essa parte sobre modelo OSI e sobre transmissão de dados, pode ficar tranquilo se não entenderam. Alguma coisa que eu vou voltar isso quando as aulas voltarem também, as aulas presenciais, tudo bem? Mas de agora em diante, enquanto eu tiver aula aqui pela internet, a gente vai só fazer as revisões, tá bom? Bom, gente, eu gostaria de começar então a revisar sobre o que a gente viu na penúltima aula, tá? Sobre campo eletromagnético. Na verdade não é bem uma revisão, eu só queria falar o seguinte, às vezes a gente está ali trabalhando, fazendo as coisas, conectando, né? Entra para pesquisar alguma coisa na internet, assistir um vídeo, parece que vem tudo como mágica, mas na verdade é muita ciência tudo isso, tá? Tanto ciência teórica como aplicada. Esse modelo que a gente está vendo aqui na tela mesmo, movimento, é um modelo puramente teórico, nunca foi provado que a luz se comporte dessa forma, tá? Mas esse modelo serve muito bem para a gente poder estudar as transmissões de rede via ondas eletromagnéticas, que são sinais de rede, de rádio e fibra ótica. Tá legal? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu preparei aqui, olha só, por que eu fiz de novo esse gráfico aqui? Né? Essas palavras infravermelho, micro-ondas, rádio ultravioleta, raio-x, são coisas que a gente ouve no dia a dia, né? E geralmente a gente aprende isso lá na escola, lá no ensino fundamental, mas principalmente no ensino médio, tá? Então, na verdade, as coisas que a gente aprende depois no curso técnico, na faculdade, não deixa de ser uma continuação do ensino médio, né? Então, eu quero dizer assim aqui que tudo aquilo que a gente aprende não é à toa, tá? É muito importante a gente também aprender as coisas básicas lá do ensino médio, fundamental. A gente vai acabar usando isso para a vida inteira, principalmente se você ainda for fazer faculdade, tá bom? Por isso que eu fui aqui, ó. Importante é aprender física e química, tá? Antes. Mas se não aprendeu, dá tempo ainda de correr atrás, tá legal? Mas vamos lá. Pessoal, na última aula, eu pedi para vocês assistirem um vídeo sobre o modelo OSI, né? Eu vi que boa parte de vocês, ou pelo menos do pessoal ali que respondeu para mim, disse que não tinha compreendido muito bem. Pessoal, não precisa se preocupar quanto a isso por enquanto. Realmente, o modelo OSI ele não é muito fácil assim, de ser entendido no primeiro momento. Tá? Tem que confessar que eu mesmo saí da faculdade sem compreender completamente o modelo OSI. Mas, para que ele serve, né? Primeiro, serve para você criar, aliás, ele serve como base para você implementar novos protocolos de transmissão de dados. Então, por exemplo, se eu quiser criar um novo protocolo de dados, que vai chamar, sei lá, protocolo Alex de transmissão. Esses protocolos, esse protocolo Alex, ele vai servir de base, não, desculpa, ele vai ser usado para transmitir dados entre rede, numa rede, mas ele tem que ser capaz de se comunicar, por exemplo, com o TCP/IP.
Senão vai ser uma rede fechada que só vai conversar com ela mesma ali. E não vai servir de nada. Então, para eu criar um novo protocolo, é melhor seguir o modelo OSI para que os fabricantes de equipamentos ou de softwares sejam capazes de criar equipamentos e programas de computadores capazes de fazer uma comunicação entre redes. Tá bom? E para que serve aquelas 7 camadas do modelo OSI? Gente, é para que quando você cria um protocolo de redes, que esse protocolo funcione de uma forma interessante, assim, que garanta a comunicação, tá bom? Como? Primeiro, esses protocolos, eles seguindo o modelo OSI, o seu protocolo ele vai garantir a comunicação independentemente do modelo que você está usando. Tá? Oh, desculpa, o modelo não, independentemente do meio que você está usando. Então, se você está operando, acessando a internet usando um smartphone, tá? Você vai conseguir transmitir as coisas quase como se fosse um computador. Bom, o que vai diferenciar uma coisa do computador de um celular? A capacidade de processamento. Tá? Basicamente é isso. Mas você, a pessoa que está, o servidor que está te fornecendo, como você está interagindo, ele não necessariamente vai saber que você está usando um celular para acessar a internet. Porque as camadas proporcionam isso. Como? A camada posterior não sabe informações sobre a camada anterior, só sabe da informação que chega na camada seguinte. Por exemplo, a camada física, né, que é o meio da transmissão, né, não fornece informação para a camada de enlace do que ela é. Então, por exemplo, se você está fazendo uma transmissão usando fibra ótica, a camada seguinte não sabe que você está usando fibra ótica. Poderia também estar usando uma camada, um acesso usando conexão de escada. O enlace não sabe que é isso, tá bom? Aí você pode falar assim para mim, fazer essa pergunta: ah, mas quando eu acesso a internet usando celular, o site lá sabe que eu estou usando Android. Como? Aí é porque o seu Android informa isso, tá? O seu celular informa. Para quê? Para otimizar o acesso. Tá? Então, se você acessa um site e o site sabe que você está usando o celular, ele vai mandar informação, uma página lá que você quer acessar, já otimizada para bem tela pequenininha, né? Se você estiver usando o computador, ele já manda mais informações lá para você ver grandão, bonitão, né? Mas se você programar, né, o seu celular lá para que o servidor, né, a pessoa com quem você está conectado, não descubra que você está usando o celular, é perfeitamente possível, tá bom? E isso é que vai garantindo várias coisas na rede que parece mágica, mas não é mágica. É muito estudo que está por detrás de tudo isso. Tá legal? Então vamos lá, continuando. Essa aula a gente teve lá na primeira semana de aula, tá? A gente vai fazer uma revisão geral aqui sobre aquela primeira aula e eu vou tentar trazer alguns elementos nossos também para não ficar só muito chato. Eu também vou tentar ser um pouco mais rápido, né? Para as nossas aulas serem mais dinâmicas. Tá bom? Primeiro, o que são redes de computadores, né? É simplesmente a transmissão de informação ou de dados, melhor falando, né? Tem uma diferença entre informação e dados, entre dois dispositivos eletrônicos, tá bom? Então, entre um computador e uma impressora já é uma rede de computador, tá? Você fazer uma ligação telefônica hoje em dia, né, que é tudo sinal digital, você está acessando uma rede de computadores, tá? E se você tiver um monte de computador comunicando entre si, é outra rede de computadores também, tá bom? Só um computador ligado, assim, sem conectar a rede nenhuma, aí não é uma rede, tá? É só o computador, tá legal? Isso é tranquilo, né? E eu começo aqui falando assim, que antes de existir rede de computadores, só existia
que a rede de computadores vão surgir lá na década de 60, praticamente só existia uma forma de se transmitir dados, de transportar dados, né? Que era por meio do papel perfurado. Legal? Aí você pode perguntar assim: ah, mas já existia código Morse na época que fazia comunicação à distância de dados. Sim, é verdade. Só que o código Morse tem um detalhe interessante. Ele precisava que uma pessoa transmitisse e a outra recebesse. Não eram máquinas que recebiam e faziam a tradução daqueles sinaizinhos lá, tá? Então não era código Morse não era uma rede de computadores. Na verdade era só uma forma de comunicação, como existia telefone ou outras coisas também. Bom, entrando um pouco agora já na parte da internet, tá? A internet surge lá no finzinho da década de 60, tá? Chamava ARPANET, com a intenção de unir algumas universidades nos Estados Unidos. Tá? A conexão era bem lentinha, ó, 50 kbps, né? Hoje a gente fala aí de 100 megabits por segundo, né? Coisa muito além disso. Em 1973, ou seja, poucos anos depois, né, que a ARPANET tinha sido criada, já várias outras instituições participavam dela, né? E a pioneira, olha, por incrível que pareça, a empresa pioneira em trabalhar com a internet foi a Xerox, né? E a pronúncia correta em inglês é Xerox, né? Então ela viu um campo aí, né, promissor e começou a investir aí nas comunicações de rede. E ela que criou a Ethernet, tá? Que é a transmissão por pacote de dados. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tinha uma pergunta, né, numa outra questão da aula, da penúltima aula, né, que eu perguntava lá sobre o que é pacote de dados, né? E a internet é a criação de pacote, é a transmissão de dados via pacote. E pacote, gente, é simplesmente assim, você pegar esse conceito de pacote, né? Você pegar um objeto com uma foto, um vídeo, uma coisa do tipo, um texto, pode também, documento, e você quebrar em pequenas partes para você fazer a transmissão, tá bom? Teve gente que respondeu algumas coisas que estavam relacionado, sim, o pacote de dados, mas não explicou exatamente o que era o pacote, tá? Mas na verdade o pacote é isso. São pequenas partes de um objeto maior para facilitar a transmissão de dados. Tá bom? Inclusive, o modelo OSI, né, ele é todo feito pensando em transmissão usando pacote de dados, tá? Bom, em 1974, então surge o protocolo TCP/IP que passa a ser o padrão, tá bom? Quando surge o modelo OSI mesmo? Em 1983, olha só, praticamente. Então o TCP/IP é mais antigo que o OSI, tá? Por isso que o TCP/IP, na verdade, ele vai usar o TCP/IP coincide algumas coisas com o OSI, né? Mas não é tudo, tá bom? O TCP/IP é mais antigo. Bom, continuando. Aqui eu pus de curiosidade, tá? Uma foto do primeiro modem. Por que eu pus essa foto aqui? Porque é interessante, né? Também na questionário da aula penúltima eu perguntei o que fazia o modem, né? E, gente, algumas respostas não bateram muito. Mas o modem é muito simples, é um aparelho que faz a modulação do sinal, ou seja, ele pega o sinal analógico, transforma em digital, né? Ou pega o sinal digital e transforma em sinal analógico. Tá? Daí que vem modem. Modem vem de modulação, tá bom? Esse é o primeiro modem que existiu, olha lá, o jeitão dele, a carona dele. Legal? Aqui a gente viu, essa era a cara dos computadores, né, na década de 60, 1960. A gente pode ver que eles eram grandões e
bem diferente do que a gente vê hoje, né? Na década de 70 já tinha mudado um pouco, já estava mais com essa cara aqui. Ó, Xerox aí trabalhando, né? Praticamente foi a Xerox que criou os primeiros terminais comerciais, né? A primeira a comercializar a internet. Gente, não foi a Xerox que criou a internet. A internet foi criada no Havaí por, pela Universidade do Havaí, né, que ele queria fazer a transmissão de dados, a comunicação entre algumas ilhas de lá. E eles perceberam que quebrando a transmissão em pacotes ficava mais fácil, tá, de haver a transmissão. E olha só como a cara do computador já dá uma melhoradinha, né? Mas esse não é bem um microcomputador ainda. Na verdade é só um terminal. Todo o processamento acontecia lá nos grandes servidores, tá bom? Só fazendo um parênteses aqui, gente, só uma curiosidade, a Xerox, ela era para ser uma empresa muito grande. Ela criou a rede Ethernet, criou o mouse, a interface gráfica e a programação orientada a objetos, que vocês vão ver mais para frente, muito provavelmente o professor Baroni, né? E ela não soube levar isso para frente. Ela acabou ficando para trás na corrida da tecnologia dos computadores. Aqui também uma exceção de trabalho da década de 70. Claro que isso aqui não é Brasil, tá, gente? Aqui no Brasil demorou muito para chegar a esse ponto, né? Lá na década de 90, 1990, só que chegou a, a ser dessa forma, assim, cada pessoa usando um computadorzinho, tá? Aqui eram os servidores da 70. Lembra, aqui são apenas os terminais, eles não processam nada, tá? Só recebem informação na tela e o que você tecla, na verdade, vai ser processado aqui, nesses computadores. Legal? As coisas começam a mudar um pouco na década de 80, tá? Quando a Apple e a IBM começam a lançar então os microcomputadores. Aí sim o processamento começa a acontecer nesse computadorzinho aqui, tá? E olha que interessante, está vendo o que tem aqui na tela? Essa tela monocromática, verdinha? Que é uma planilha de dados tipo Excel, tá? Era assim na época, por incrível que pareça, tá bom? Bom, na década de 90 é quando as redes se tornam muito importantes, mas muito importantes mesmo. A ARPANET então se transforma em internet, tá? E aí as pessoas então começam a ter acesso a informações do mundo inteiro ali na sua casa. Tá? No Brasil isso vai acontecer só lá para 1994, tá? E era muito lento e caro ainda. Nos Estados Unidos, na Europa já era um pouco mais rápido. Mas a gente já tinha isso por aqui também. Bom, em 1997 acontece uma coisa diferente. Na época parecia que não ia ser nada, né? E no fim acabou revolucionando o planeta quase, tá? Que foi então a criação do Wi-Fi. E olha só, quem criou o Wi-Fi praticamente foi a ISO, tá? A ISO que fez todo o trabalho para padronizar. Então por que que hoje você pode estar com um celular Android, um computador, um iPhone, aí você vai num restaurante, coloca a senha ali do Wi-Fi e você já acessa? Porque a ISO criou esse padrão, bom? A ISO criou esse padrão e criou também o modelo OSI, tá? E dentre outras coisas também. Legal? Fazendo só um outro parênteses aqui, o que é essa ISO? Né? É uma organização internacional que cuida de padronização. Tá? Que nem a gente tem a ABNT no Brasil, existe a ISO, que é mundial, tá? A nível mundial. Bom, e uma outra grande revolução, foi em 2007, é quando a Apple lança o smartphone. Ó. Esse telefone que faz quase de tudo aqui, né? Que a gente não consegue largar, foi a Apple que criou. E, e aqui realmente, isso foi realmente uma grande revolução, né? Se você parar para pensar, até mesmo
questões políticas, né, política mesmo, né, foram modificadas por causa do iPhone, do smartphone, né? Hoje você tem qualquer tipo de informação ali na mão a qualquer momento que você precisar, né? Informações que antes você dependia da grande mídia, da televisão para obter, hoje você consegue obter de forma independente, né? Muito interessante isso. A gente viu aqui um, sobre os sinais 0 e 1, né? Como é que isso é transmitido via rede, tá? Na verdade, isso aqui é matéria, acho que do professor Wesley, então eu não vou entrar muito nesses detalhes. Eu só queria deixar aqui, relembrar com vocês que em rede, velocidade de transmissão é sempre medida em bits por segundo, tá? Não é bytes por segundo, é bit, tá? Lembra? São 0 ou 1 lá. Então, por exemplo, se você tem uma rede, você paga uma internet de 100 mega, quando a moça lá liga na nossa casa para te encher o saco, lá, não quer comprar uma internet de 100 mega? São 100 megabits por segundo, tá? Então você tem que dividir isso por 8, que vai dar algo lá em torno de, acho que é 12, né, 12 megabytes por segundo, tá bom? Então, assim, ela fala 100 mega, mas na verdade você tem que lembrar que é 100 megabits, que vai ser menos megabytes, são uns 12 megabytes de download no máximo que você vai conseguir fazer aí com 100 megabits, tá legal? Desculpa, 12 megabytes por segundo, né? Paga uma internet 100 megabits por segundo de transmissão, tá bom? De velocidade de transmissão, tudo bem? Gente, vamos relembrar aqui. Endereçamento IP. O que é esse IP? IP, gente, é protocolo de internet, tá? Que é assim, se você paga o seu serviço de internet, você ganha um número. Toda vez que se conecta na internet, ganha um número. Então, se está com o seu celular ligado, conectado na internet, ele tem um número IP específico que é fornecido pela operadora de telefonia. Bom, talvez você ligou o computador, conectou na rede lá, 3G, 4G, o que for, ela te fornece um IP. E você é identificado com esse número em qualquer site que você for entrar, tá legal? Se você, aqui eu deixei, a gente fez esse teste em aula, não sei se vocês se recordam, mas vocês podem fazer de novo, meuip.com.br, ele mostra para você qual é o IP que você está acessando e mostra outras coisas também, né? Qual é o nome do seu provedor, acho que a velocidade eu não lembro se ele mostra ou não, mas dá para fazer os testes lá, tá legal? Eu não vou me aprofundar aqui para ela não ficar muito longa, tá bom? IPv4. Quando surgiu a internet, o protocolo, o IP, desculpa, ele tinha essa sequência aqui, ó, são 4 números, ó, 1, 2, 3, 4. Cada número desse podendo ir de 0 a 255. Bom, por que que... Então esse número ele é limitado, tá? Não lembro agora, se não me engano, são 4 bilhões de combinações possíveis. Mas é limitado, né? Não dá nem um IP para cada pessoa no planeta. O planeta hoje tem 7 bilhões e meio de pessoas, né? Não dá nenhum para cada pessoa, dá menos. Aí eu pergunto para vocês, por que que então naquela época não se pensou assim, nossa, mas que óbvio, claro que a internet vai ficar gigantesca e vai dominar o mundo inteiro e vai precisar de muitos números, já não faz uma sequência grande, gente. Não. Isso é muito historiador, né? Ele confunde muito o momento presente com o que acontecia no passado. Mas eu sou testemunho em dizer que quando era menor, né? Não fazia a menor ideia de que fosse acontecer essa explosão da internet.
Assim, nem passava pela cabeça isso. Então, para economizar processamento, eles fizeram uma combinação pequenininha, poucas possibilidades, né? Assim, na época o planeta não chegava a ter nem metade da população que tem hoje também. Mas como está estourando essa quantidade de IPs disponíveis, então surge o IPv6, tá? Ele já existia, ó, desde 94, mas é em 2012, tá? Que ele vai acabar sendo implementado de verdade, tá? O IPv6, ó, tem esse nome porque eles já são sequência de 6 números, tá? Com bem mais possibilidades de combinação, tá? Pode ter, ó, 3,4 vezes 10 a 38, 10 elevado a 38 combinações possíveis, tá bom? Isso, gente, é combinação demais, tá? Acho que se o ser humano, sei lá se um dia vai acontecer mesmo, conquistar a Via Láctea inteira, ainda vai sobrar IP aqui para ser usado. Tá legal? Está sendo implantado isso? Sim, aos poucos. Por quê? Porque o IPv4 ainda funciona bem, né? Então, quando começar a faltar mesmo IP versão 4, aí eu tenho certeza que vão acelerar mais esse IPv6. Mas podem ter certeza, vocês que vão se tornar profissionais aí do TI, né, e são novos, vocês vão perceber que o IPv6 vai dominando, vai começar a dominar e vai chegar a um ponto que vocês nem vão mais lembrar que existia a versão 4, tá bom? Talvez a versão 4 permaneça só para acesso interno, rede interna. Bom, o endereçamento de MAC, tá? Cada aparelho tem um númerozinho lá de MAC, tá? Esse número é muito importante, porque assim, você está numa rede interna, na sua casa mesmo. Faz de conta que você acessa internet usando um roteador, e esse roteador ele te permite, desculpa, é um roteador com switch, né? Os dois juntos. E esse roteador permite acessar até 100 aparelhos diferentes. Claro, um roteador sem fio, né? E todos esses aparelhos usam o mesmo IP, que é aquele que foi fornecido pela empresa que está te fornecendo o sinal de internet, seja a NET, a Telefônica, a Vivo, né? Ou a Claro, o que for. Ela vai fornecer um IP único. E aí o que vai diferenciar um aparelho de outro dentro dessa rede é o número de MAC, tá? Então, se você acessou um site e sua mãe acessou um outro, né? Como é que não vai ter um cruzamento ali de informação, né? Por causa do MAC. Legal? Aí esse MAC, gente, só vocês olharem em qualquer aparelho assim, a parte de trás, assim, um adesivinho geralmente, vem ali marcado qual é o número dele, tá bom? Bom, o servidor DNS. Vamos lembrar o que é isso daí. O servidor DNS, gente, O servidor DNS é um servidor que faz a tradução do nome do site para o IP dele. Porque quando você quer acessar um site, sei lá, por exemplo, o site do Google, né, ele tem um número para você acessar, um IP para você acessar. Mas se a pessoa você tem que ficar decorando os números para acessar, nossa, isso é inviável, né? Completamente inviável. Então, você precisa ter esses servidores que lá fica registrado assim, ó, o www.google.com.br ou só .com, na verdade, corresponde ao IP tal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por exemplo, chutando aqui um número, tá? Aí, quem regula isso mundialmente é essa instituição não governamental, tá? Teoricamente sem fins lucrativos também,
chama IANA, tá? A IANA faz todo esse controle, tá bom? A ONU quer tomar esse controle para ela de qualquer jeito, né? Que a ONU quer ser o novo governo mundial, aí, do jeito que parece. Mas até hoje não conseguiu, né? A IANA ainda domina isso aqui. No Brasil, atualmente, é uma empresa, na verdade, aí já tem fins lucrativos, que se chama Registro BR. Então, se, por exemplo, você quer ter um site seu, você tem que registrar esse site aqui no Registro BR. Tá? Primeiro você registra aqui no Registro BR. Depois você vai lá no provedor e fala assim, olha, eu tenho um registro no Registro BR e quero colocar meu site aí com vocês. Então eu quero que vocês forneçam um IP para ele. Tá? E é assim que funciona. Aí o seu provedor consulta o registro BR, vê aquilo mesmo e fala assim para o registro BR, o www.alex.com.br vai ser o IP tal meu aqui, tá? E aí o registro BR, ele propaga isso para vários servidores DNS que estão espalhados pela internet, tá? Mundial. Isso costuma demorar algumas horas, tá? Esse espalhamento. Então não é porque você registrou agora seu site que já vai estar funcionando em 15 minutos. Não, vai demorar umas 12 horas aí que todo mundo digitar lá alex.com.br e cair no meu site lá, tá bom? Na aula, né, a gente falou para fazer uns testes aqui usando esses comandos, tá bom? Ó, dá até para você consultar os endereços de MAC que estão lá na rede, legal? E é isso, tá? Aqui a gente fez um teste usando o site da FUMEC nesse caso, né? Ao invés de digitar fumec.sp.gov.br, digitava o IP da FUMEC. E aí, lembra, caía exatamente no mesmo site, usando um navegador de internet, né? Se vocês quiserem relembrar, olha, tentem fazer esses testes de novo, usando o computador ou o celular de vocês. Muito interessante. Tudo bem, galera? Vou deixar um questionário para vocês responderem. Tá? Mais para saber se vocês entenderam ou não isso daqui. Pessoal, sugestões, críticas, estou aberto a vocês fazerem. De vocês não tenho recebido muita coisa, mas da outra turma que eu tenho, pessoal já é mais palpiteiro lá, tá? Eu acho isso interessante, já me baseio, se eu consigo me basear se vocês estão entendendo ou não, se estão gostando ou não. Fiquem à vontade, legal? Tem um mural, fiquem à vontade lá para postar perguntas, dúvidas que surgirem. O legal do mural é que aí eu vejo se os colegas vêm, as minhas respostas os colegas vêm também, eles podem contribuir com respostas também, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, tá? Vou postar essa aula essa semana, na outra semana, então, vou continuar a revisão, tá bom? A não ser que vocês falem para mim, não, professor, gostaria muito que você continuasse alguma coisa diferente e tal. Aí eu posso considerar, claro, né? Fico aí à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço e tchau.